do Amazonas, que trabalha com direito criminal e também com apuração de atos infracionais e a execução de medidas socioeducativas. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre uma parte muito importante do edital de vocês, né, que é a parte que trata sobre o direito da criança e do adolescente. No edital de vocês, essa matéria, ela ganhou bastante importância, uma vez que são 8 questões que vão ser avaliadas, né? Então, é uma matéria que vale muito a pena para vocês se dedicar um pouquinho mais no estudo dessa matéria, né? Eu produzi também um material específico para o concurso de vocês, com algumas dicas sobre legislação, sobre atualização legislativa, jurisprudência e com as questões do último concurso do Rio Grande do Sul. E é com base nesse material que eu vou dar essa aula para vocês. Logicamente, pelo tempo do nosso curso e pelo pouco tempo que falta para a prova de vocês, não tem como a gente fazer aqui um curso com bastante conteúdo doutrinário sobre o direito da criança e do adolescente, né? Por esse motivo, eu vou focar hoje na parte legislativa das principais leis que eu verifiquei no edital de vocês e também na questão da atualização legislativa nos últimos 4 anos, nos últimos 3 anos, na verdade, bem como a jurisprudência que eu entendo que seja mais relevante sobre a matéria e, apenas para exemplificar um pouco e abordar um pouco de conteúdo, as questões da última prova do concurso de defensor público do Rio Grande do Sul, que foi aplicado pela banca que vai aplicar a prova de vocês. Então, aqui, com relação à legislação de direito de infância e de juventude, que a gente tem no edital de vocês, a principal matéria, a principal legislação, sem dúvida nenhuma, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Nesse material, eu destrinchei para vocês alguns dos artigos que eu considero mais importantes. Isso não quer dizer que os outros artigos não sejam importantes, mas pela minha experiência, tanto no dia a dia de trabalho, quanto pela minha experiência também como concurseira há algum tempo atrás, são artigos de lei que normalmente a Fundação Carlos Chagas cobra na aplicação de suas provas, né? Então, eu trouxe para vocês aqui um apanhado, para não ficar muito monótona a aula, eu não vou ler todos, mas apenas alguns dos que eu pondero serem os mais importantes, né? Então, os artigos 134 e 180, que falam sobre prevenção especial, direito à informação, à cultura, ao lazer, aos esportes, diversões e principalmente a questão de espetáculos, é um artigo muito importante que normalmente a Fundação Carlos Chagas costuma cobrar nas suas provas. Artigo 81 e 82 também, que trata sobre produtos e serviços, lembrando que também sobre essa matéria a gente tem regulamentação do CONANDA. Artigo 83 e 85. Essa daqui é a mais importante dentro desse apanhado de proteção especial, sem dúvida nenhuma, principalmente porque a gente teve uma alteração legislativa que não é tão recente, né, mas que ainda hoje é cobrada nas provas, e vocês vão ver isso porque na última prova feita pela FCC foi cobrada uma questão sobre autorização para viajar. Então, o artigo 83 e artigo 85 tem que saber decoradinho e, inclusive, se possível, dar uma lidinha na resolução 131 do CNJ. É uma resolução bem pequenininha, trata de autorização para viagem para o exterior. Vale a pena ler para conhecer o conteúdo e, se cair na sua prova, não vai ser pego de surpresa. Dos
artigos 90 ao 96, a gente fala das entidades de atendimento. Eu coloquei para vocês a forma como eu estudava, né, esses artigos, né? Eu estudava de uma forma um pouquinho diferente que facilitava para mim a minha compreensão. Então, eu coloquei na observação a forma como eu acho mais didático estudar esses artigos, principalmente os artigos aí 90 e 91. Eu tinha um jeitinho diferente de estudar. Inclusive, foi um jeitinho que foi ensinado por um curso que na época existia, hoje nem existe mais. E é um jeitinho mais prático da gente entender os artigos 90 e 91 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Coloquei também, para vocês verem, os artigos 98 e 102. E aqui, novamente, não tem como ir para a prova sem saber esses artigos decorados. Principalmente o 102, tá? Coloquei também o 103 a 129, que trata da prática de atos infracionais, né? Todo o procedimento de apuração de atos infracionais. E coloquei também o 129 ao 130, que são as medidas que são pertinentes aos pais e aos responsáveis. Do artigo 131 ao 140, fala sobre o Conselho Tutelar. E aqui vai minha outra aposta para essa prova. Então, eu estudaria com certeza a autorização de viagem. Se eu não tivesse tempo para estudar outra coisa, eu com certeza estudaria as disposições sobre o Conselho Tutelar. Até porque, como eu também teve alteração, aí já um pouco mais recente. Outro artigo muito importante é do artigo 171 a 190, que trata, aí sim, da apuração de ato infracional, tá? Principalmente, dentro desses artigos 171 a 190, as hipóteses que tratam, a hipótese que trata sobre a remissão, tanto a oferecida pelo Ministério Público antes do início do processo, como aquele oferecido no curso do processo de apuração de ato infracional. Muito importante, sempre tem questões sobre remissão também. Por fim, outros artigos que eu considero bem importantes são aqueles artigos que prevêem os crimes previstos no Estatuto da Criança e Adolescente. Por quê? Eles podem cair na matéria de penal, porque, via de regra, também consta no conteúdo programático de direito penal, como eles também podem cair dentro do direito da criança e do adolescente. Então, dos artigos 125 ao 244, é muito importante que vocês saibam, pelo menos, o conteúdo de cada infração, se são crimes de detenção, se são crimes de reclusão. A FCC gosta de fazer essas trocas sobre é crime de reclusão, eles colocam detenção. Então, é bem importante que vocês conheçam também os crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, porque, como eu disse, tanto pode cair no ECA, nas questões de infância e juventude, como pode cair também dentro das questões de direito penal. E, por fim, dos artigos 145 a 158, C, que trata sobre as infrações administrativas. Também a FCC gosta de cobrar, muitas vezes ela troca, ela diz que é crime e é uma infração administrativa, ela diz que é uma infração administrativa e, na verdade, é um crime, mas não menosprezem, porque também a FCC cobra essas questões. Mas se eu pudesse apostar em dois assuntos dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, que a FCC provavelmente pode cobrar na prova de vocês, eu leria com certeza todos os artigos sobre o Conselho Tutelar, decoradinho, sabendo detalhes, assim, mínimos detalhes de cada artigo.
E também a autorização de viagem, também é muito importante e a FCC gosta muito de cobrar essa matéria, sem contar que são justamente matérias que eu, no meu dia a dia, mais lido, né? Então, na prática do defensor público, vocês com certeza vão se deparar com muitos casos, tanto de atendimento ao Conselho Tutelar, infinitas possibilidades, né? São grandes parceiros da Defensoria Pública, como também a questão de autorização de viagem, que normalmente a família chega desesperada ali, você tem que atuar de forma rápida e eficiente. Inclusive, em algumas vezes, orientar que não é necessário a autorização de viagem. Então, fazendo aí, cumprindo aí o nosso dever de educação em direitos também. Outra legislação muito importante que eu verifiquei que consta no edital de vocês é a lei do SINASE. A lei do SINASE, eu já fui defensora pública no estado do Amazonas e lá eu trabalhava especificamente numa vara que era uma vara de execução de medidas socioeducativas. Então, assim, durante muito tempo da minha vida, eu sabia a lei do SINASE toda decorada, do primeiro ao último artigo. E é uma lei, assim, que ela é inspirada, ela sofreu grande inspiração das regras de Beijing, das diretrizes de Riad, né? Então, é uma legislação profundamente rica, profundamente protetiva, muito embora seja desvirtuada algumas vezes. E também com relação à lei do SINASE, eu trouxe aqui para vocês alguns artigos que eu considero muito importante a leitura, tá? Os artigos 7 e 8, que trata sobre os planos de atendimento socioeducativo, artigo 9 e 17, que trata dos programas de atendimento. A FCC, ela gosta muito dessas questõezinhas, assim, que tem muitos detalhes que eles podem alterar. Então, essa parte de programas de atendimento é bem a cara da FCC também. O artigo 35, que trata de disposições gerais, o artigo 42 ao artigo 48. E aqui, novamente, se eu tivesse... Aí, Asker, eu só tenho tempo para ler uma coisa. Qual é? Leia os artigos 42 a 48. Tanto na nossa prática, esses artigos são extremamente importantes, quanto para provas também, tanto na primeira quanto na segunda fase, quanto na prova oral. A minha prova oral, inclusive, foi uma pergunta sobre um dos artigos que estão aí entre o 42 e o 48, né? Então, assim, as minhas duas provas orais que eu fiz, nas duas provas eu peguei a lei do SINASE, então respondi sobre a lei do SINASE e em uma das provas caiu justamente uma questão sobre um artigo que está previsto aí dentro dos procedimentos. Então, dentro de todos esses artigos que eu estou falando para vocês, da lei do SINASE, que consta na lei do SINASE, se for escolher para ler alguma coisa, leiam do 42 ao 48, porque minha aposta, se for cobrar alguma coisa da lei do SINASE, vai estar aí dentro desses artigos. Artigo 49 a 50, que trata dos direitos individuais, muito importante também. E, por fim, do 52 ao 59, que trata do Plano Individual de Atendimento, famoso PIA. As regras de Beijing e as diretrizes de Riad, eu daria mais atenção às regras de Beijing, tá? Tem um conteúdo normativo muito rico também, inclusive doutrinário, assim, foi feito com base realmente em pesquisa, foi uma pesquisa intensa internacional para que fosse elaborada essa documentação. É uma documentação assim, muito rica para vocês que estão aí estudando para concurso. Se puder escolher um dos dois para ler, eu leria as regras de Beijing, tá? E faria apenas uma leitura dinâmica aí sobre as diretrizes de Riad, focando inclusive mais nessa parte de procedimentos também. Outra lei importante para o concurso de vocês é a Lei 3.431 de 2017.
Essa lei, ela estabelece o sistema de garantias de direito de crianças e adolescentes vítima ou testemunha de violência. E, para mim, os artigos mais importantes são os artigos 7 ao artigo 12. Inclusive, dentro desses artigos aqui, a gente vai ter diferença entre depoimento e entrevista especial, que são conceitos, são noções que é importantíssimo que vocês tenham para a prova de vocês. Por fim, tratando das leis que eu considerei mais importantes dentre aquelas que estão lá no edital de vocês, tem a lei 14.344 de 2022. Essa daqui, por ser inclusive uma lei mais recente, muito importante também. Ela cria mecanismos para a prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, né? E eu coloco como artigos mais importantes o 11 e o 14, com especial atenção para o artigo 13, né? E os artigos 15 ao artigo 21. Então, aqui eu finalizo o que eu noto de mais relevante para vocês fazerem um apanhado de gestão, um apanhado geral, uma leitura dinâmica antes da prova de vocês, aí nesse período que antecede a prova. Muito importante também é a gente saber, quando a gente faz prova de concurso, quais foram as atualizações mais recentes que aconteceram dentro de cada matéria. Então, quando eu estudava para concurso, eu tinha o hábito sempre de estudar utilizando a lei que estava lá no site do Planalto. Isso para quê? Para evitar que eu utilizasse uma legislação que estava já desatualizada. Então, eu tinha o meu vademecum ali, até porque é muito importante que a gente tenha um vademecum para a gente fazer as marcações, para a gente utilizar durante a prova. No entanto, eu não fazia a leitura diária pelo meu vademecum. Eu utilizava a lei que estava lá no site do Planalto. Isso para evitar que eu lesse a lei que já estava desatualizada. E outro hábito que eu tinha era sempre dar um Ctrl+C ali, ou um Ctrl+F ali, e pesquisar dentro do site do Planalto qual eram as últimas alterações legislativas. Então, eu ia colocando por ano. 2025, alterou alguma coisa no ECA? Não, não alterou nada. 2024, alterou alguma coisa no ECA? Alterou. O que foi que alterou no ECA? Então, eu lia e decorava aquilo ali de uma forma assim, esquematizava, fazia tudo, porque há uma grande chance, a FCC gosta muito de temas e leis inusitadas, então a FCC sempre sempre que eu via o edital, eu sempre procurava ali o que era mais estranho, né? E eu sempre procurava também as atualizações, porque a FCC gosta de cobrar matérias recentes, coisas que saíram há pouco tempo, né? Então, eu fiz isso para vocês não vão precisar fazer, eu fiz isso para vocês. Eu dei uma pesquisada nas últimas alterações legislativas que aconteceram na Lei do SINASE, que não houve nenhuma alteração, como eu disse a vocês, a Lei do SINASE é uma legislação muito rica, né? E, graças a Deus, ela é pouco alterada. No entanto, o ECA, ultimamente, ele teve bastante alteração. Então, vamos lá para algumas alterações do ECA. Esse ano ainda não tivemos nenhuma alteração legislativa, mas no ano de 2024 tivemos sim. Então, no ano de 2024, o artigo 12, ele foi alterado, né? O artigo 12, ele fala sobre os hospitais e sobre como deve ser a possibilidade dos pais acompanharem os filhos quando eles estiverem internados. Só que, por algum motivo, o legislador entendeu que era preciso também deixar claro que a criança e o adolescente, eles têm direito a visitar os pais quando são eles, né, os pais que estão internados. Então, o artigo 12, ele fala que deve ser proporcionada a possibilidade de um dos pais acompanharem a criança e o adolescente quando eles estiverem internados, e o parágrafo único diz
que é garantido, ou seja, é direito da criança e do adolescente visitar a mãe e o pai quando os pais estiverem internados. Em 2024 também a gente teve a alteração do artigo 50. Foi inserido no artigo 50 o parágrafo 5º. O artigo 50, ele fala sobre o registro que toda cidade, né, toda comarca, na verdade, ela deve ter de crianças e adolescentes em condição de serem adotados e de outras pessoas interessadas na adoção. Então, toda cidade, né, toda comarca, na verdade, ela deve ter cadastro de adotantes e de pessoas e de crianças e adolescentes para a adoção. O artigo 5º, ele já existia, no entanto, ele foi alterado. Ele foi alterado para deixar mais clara, né, a particularidade da adoção de crianças e adolescentes indígenas ou provenientes de comunidades remanescentes de quilombo. Então, o artigo 28 do Estatuto da Criança e do Adolescente já fazia menção às particularidades, né, que deve ser dado prioridade no caso de adoção de crianças e adolescentes indígenas ou provenientes de comunidades remanescentes de quilombo, deve ser dado prioridade para pessoas que pertençam àquelas comunidades, né? E o artigo 50, inciso 5º, ele vem para reforçar essa particularidade. Então, o inciso 5º, o parágrafo 5º, na verdade, ele diz que serão criados e implementados cadastros estaduais, distritais e nacionais de crianças e adolescentes em condição de serem adotadas e de pessoas ou casais habilitados à adoção, que deverão obrigatoriamente ser consultados pela autoridade judiciária em qualquer procedimento de adoção, ressalvada a hipótese do parágrafo 13. O parágrafo 13 é aquela exceção para a adoção unilateral, enfim. E as particularidades das crianças e dos adolescentes indígenas ou provenientes de comunidade remanescente de quilombo, previstas no inciso 2, parágrafo 6º, do artigo 28 desta lei. Tá? Eu, no meu trabalho, logo que eu cheguei aqui no Amazonas, na comarca de Lábrea, enfrentei uma situação de adoção de crianças provenientes de um aldeamento, né, indígenas, e que elas foram colocadas, elas foram literalmente distribuídas na cidade, assim, para várias, eram 5 crianças, cada criança ficou com uma família e nenhuma daquelas famílias eram pertencentes à comunidade que essas crianças, de onde essas crianças vinham, né? E um dos meus argumentos para pedir que fosse cancelado aquele procedimento que havia sido feito foi justamente a falta da busca por família extensa, a falta da consulta da comunidade para verificar ali naquela comunidade com quem aquelas crianças poderiam ficar. Então, na prática, principalmente aqui do estado do Amazonas, esse artigo ele é muito importante, porque rotineiramente ele não é observado. As populações indígenas não têm essa proteção, e como o próprio artigo diz, né, já estava previsto no artigo 28, mas foi reforçado com a implementação dessa ressalva para as particularidades da adoção de crianças e adolescentes indígenas e provenientes de comunidades remanescentes de quilombo. Também a gente pode... Outro artigo importante para a prova de vocês, que houve também inclusão recente, foi o artigo 59A do Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 59A diz: as instituições sociais, públicas ou privadas, que desenvolvem atividades com criança e adolescente e que recebam recursos públicos
tá aí uma pegadinha, né? Deverão exigir e manter certidões de antecedentes criminais de todos os seus colaboradores, os quais deverão ser atualizadas a cada 6 meses. Parágrafo único. Os estabelecimentos educacionais e similares, públicos ou privados, que desenvolvem atividades com crianças e adolescentes, independentemente de recebimento de recursos públicos, deverão manter fichas cadastrais e certidão de antecedentes criminais atualizadas de todos os seus colaboradores. Então, aqui a gente tem duas situações. A situação do CAPT, do 59, que é voltado para as instituições sociais. Instituição social, pública ou privada, que recebe dinheiro público, tem que pedir antecedentes criminais de quem trabalha. Situação do parágrafo único, estabelecimento educacional e similares, público ou privado, que receba ou não dinheiro público, tem que manter as fichas cadastrais e as certidões de antecedentes criminais atualizadas de todos os seus colaboradores. Uma questãozinha aqui que é cara de prova, né? Confundir-se as instituições sociais com estabelecimentos educacionais, que recebem dinheiro público, que não recebem, cara de prova. Artigo 89. São linhas de ação da política de atendimento. O inciso 3 desse artigo, ele foi alterado. Agora consta, serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligências, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão, e às crianças e adolescentes que tiverem qualquer dos pais ou responsáveis vitimados por grave violência ou preso em regime fechado. Também tem cara de prova, né? Então, se atentar que as crianças e adolescentes aqui, tanto as vítimas de alguma espécie de abuso infantil, em sentido amplo, negligência, maus tratos, exploração, né, têm direito a esse serviço especial de prevenção e atendimento médico e psicossocial, e também aquelas que tiverem os pais ou responsáveis vitimados por grave violência, ou também aquelas que tiverem preso em regime fechado. Artigo 240. Aqui a gente já entra naquela parte que eu falei para vocês, que é muito importante a gente estudar, que são os crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pode cair na parte penal e pode cair também na parte de criança e adolescente. Então, artigo 240 foi inserido, aliás, foi alterada a redação do parágrafo 1º. O que aconteceu com esse parágrafo 1º, né? O parágrafo 1º, antes, era um parágrafo apenas, e esse parágrafo ele foi todo destrinchado em incisos, tá? Então, atualmente, o artigo 240, ele tem a seguinte redação: produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança e adolescente. A pena, reclusão de 4 a 8 anos e multa. E agora, como é que está a redação do parágrafo 1º? Incorre nas mesmas penas quem? 1. Agencia, facilita, recruta. Ainda. 1. Agencia, facilita, recruta, coage ou de ocorrência. 1. Agencia, facilita, recruta, coage ou de qualquer modo intermedia a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas no caput deste artigo, ou ainda quem com esse contracena.
E 2, exibe, transmite, auxilia ou facilita a exibição ou a transmissão em tempo real, pela internet, por aplicativos, por meio de dispositivo informático ou qualquer meio ou ambiente digital, de cena de sexo explícito ou pornográfica, com a participação de criança ou adolescente. Também houve alteração no artigo 244-C, que foi, na verdade, uma inclusão, né? Inclusive no material de vocês aí já uma correção. O artigo, eu tinha colocado até o 244-B, então até o 244-C. Foi incluído aí em 2024 o artigo 244-C, que diz deixar o pai, a mãe, o responsável, de forma dolosa, de comunicar à autoridade pública o desaparecimento de criança e adolescente. A pena é de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Artigo 247. Divulgar, total ou parcialmente, sem autorização devida por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial relativo à criança ou adolescente a que se atribua ato infracional. Houve alteração do parágrafo 1º, que agora dispõe: incorre na mesma pena quem exibe ou transmite imagem, vídeo ou corrente de vídeo de criança ou adolescente envolvido em ato infracional ou em outro ato ilícito que lhe seja atribuído de forma a permitir a sua identificação. Em 2023, a gente também teve algumas alterações importantes do Estatuto da Criança e do Adolescente. No artigo 8º, foi incluído o parágrafo 11º. Então, o artigo 8º, ele assegura a todas as mulheres o acesso a programas e políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo, e às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. E foi inserido o parágrafo 11º, que trata sobre a assistência psicológica à gestante, à parturiente e à puérpera, que deve ser indicada após avaliação de profissional da saúde no pré-natal e no puerpério, com encaminhamento de acordo com o prognóstico. Então, muito importante também assegurar como direito da criança que a mãe esteja com acompanhamento médico relativo à sua saúde mental. Só quem passou por uma gestação, quem passa por uma gestação e pós-gestação sabe os desafios hormonais e do dia a dia mesmo ali que as mães enfrentam, né? E que precisam realmente desse apoio. E que muitas coisas, inclusive, poderiam ser evitadas, né? Se o que está na lei fosse implementado como direito da criança e do adolescente. A gente teve recentemente uma situação em que uma mãe, saiu na mídia, né, que uma mãe, ela matou a própria filha, né, bebezinha de poucos meses. Ela primeiro disse que a criança tinha sido raptada, depois acabou assumindo que ela não aguentava mais ouvir o choro da criança e que por isso ela tinha feito aquilo. Então, será que se essa mãe tivesse apoio e principalmente acompanhamento, será que isso teria acontecido, né? Então, tá aí desde 2023, falta só implementação. Também em 2023 a gente teve uma outra alteração no artigo 10. O artigo 10, ele fala sobre os estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, tanto os públicos quanto os particulares, e fala das obrigações desses estabelecimentos. O inciso 7 foi incluído para dispor que é obrigação do hospital, né, dos hospitais, das
dos estabelecimentos hospitalares, né, de atenção à saúde da gestante, tanto os públicos quanto os particulares, eles são obrigados a desenvolverem atividades de educação, de conscientização e de esclarecimento a respeito da saúde mental da mulher no período de gravidez e do puerpério. Então, mais uma vez aqui, a lei reconhece a importância, porém, não é tão fácil a implementação, né? Tanto o poder público deixa de realizar o que está lá concretizado na lei, o que está lá estabelecido na lei deixa de ser concretizado na prática, né? Então, a mesma lei, né, que foi a Lei 14.721, ela também trouxe essa alteração no artigo 10 para colocar como obrigação dos estabelecimentos de saúde, os hospitais e os estabelecimentos de saúde voltados para a gestante, que promovam a conscientização, a educação sobre a importância da saúde mental, né? Como forma, inclusive, de proteger as crianças e os adolescentes, né? E especialmente os bebês, aí, os recém-nascidos. Também em 2023 foi alterado o artigo 87. O artigo 87 trata das linhas de ação da política de atendimento. E foi incluído o parágrafo único, tá? Que dispõe que a linha de ação da política de atendimento a que se refere o inciso 4 do caput deste artigo será executada em cooperação com o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, criadas pela Lei 13.812, com o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos, criados pela Lei 12.127, e com os demais cadastros, sejam eles nacionais, estaduais ou municipais. Tá? Então, esse parágrafo único, ele faz remissão à questão da busca por crianças e adolescentes desaparecidos, né? E aqui ele esclarece quais são as alternativas de busca dessas crianças e adolescentes. Então, deve haver aí uma integração entre os diversos cadastros para facilitar a busca dessa criança e adolescente que esteja desaparecida. O artigo 208 também trata da mesma questão de crianças e adolescentes desaparecidos. E ele dispõe, agora, ele dispõe que regem-se pelas disposições dessa lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular. E no parágrafo 3º, ele fala: a notificação a que se refere o parágrafo 2º deste artigo será imediatamente comunicada ao Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas e ao Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos, que deverão ser prontamente atualizados a cada nova informação. Então, o 208 também vem aí falar sobre crianças e adolescentes desaparecidas e como o procedimento deve ser feito. Então, o parágrafo 7º, o 3º, prevê que deverá ser feita notificação imediata ao Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. O artigo 206, eu vou fazer só um comentário geral aqui. Ele trata basicamente, o 260, perdão. Ele trata basicamente sobre a possibilidade dos contribuintes doarem, no momento da declaração do imposto de renda, aos fundos de direitos da criança e do adolescente, tanto nacional, ou o distrital, o estadual ou municipal. Tá? Então, ele vem estabelecendo aqui todas as formas, como o contribuinte deve fazer e como os projetos devem fazer para garantir a possibilidade de que, durante a realização do seu imposto de renda, você possa já direcionar parte do valor que foi ali retido, né, de imposto de renda, possa ser direcionado para algum desses fundos,
E aqui a gente encerra as alterações legislativas do ano de 2023 e inicia as do ano de 2022. Em 2022, a gente teve também algumas alterações importantes. Inclusão do artigo 18b do inciso 6º, né? O artigo 18b, ele dispõe que os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou pessoa encarregada de cuidar de crianças e adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los, que utilizem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, estarão sujeitos, em prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas, que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso. E foi inserido por meio dessa lei 14.344, o inciso 6º, que dispõe que uma das sanções cabíveis é a garantia de tratamento de saúde especializada à vítima. Eu vou refazer essa parte, tá? Aqui a gente encerra a atualização legislativa do ano de 2023 e a gente começa as do ano de 2022. Para iniciar, a gente tem aqui uma alteração muito importante do artigo 18b, que trata basicamente das medidas que devem ser tomadas, inclusive sanções, em relação aos pais, integrantes de família ampliada, responsáveis e até mesmo agentes públicos, né, que castigarem de forma imoderada, que maltratarem crianças e adolescentes. E foi inserido aqui o inciso 6, que permite, que garante, na verdade, o tratamento de saúde especializado à vítima. Também houve alteração no artigo 70A. O artigo 70A, ele diz que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios devem atuar de forma articulada para elaborar suas políticas públicas. E aí, houve a inclusão nesse artigo 70A de alguns incisos. O inciso 7, que fala da promoção de estudos e pesquisas. O inciso 8, que fala sobre o respeito aos valores da dignidade da pessoa humana, como forma de coibir, né, a prática de violência, de tratamento cruel ou degradante e outras formas de violência. O inciso 9, que trata da promoção e a realização de campanhas educativas direcionadas ao público escolar e para a sociedade em geral, né, sobre tanto a difusão da lei que instituiu esses incisos, né, como também sobre os instrumentos de proteção de direitos humanos das crianças e dos adolescentes, inclusive com o indicativo dos canais de denúncia. E o inciso 10, ele dispõe sobre a celebração de convênios, ajustes, termos, para promoção de parcerias entre órgãos governamentais e entre entidades não governamentais com o objetivo de implementar programas de erradicação da violência e tratamento cruel ou degradante e de formas violentas, né, de educação e de correção e de disciplina contra a criança e o adolescente. O inciso 11 dispõe sobre a capacitação permanente, né, de diversos órgãos da segurança pública, dos profissionais da saúde, dos conselheiros tutelares e de outros profissionais, né, que pertencem às áreas conexas ali com o tratamento da criança e do adolescente, para que eles possam ter subsídios para identificar situações em que crianças e adolescentes que vivenciam violência, né, ou agressões familiares e institucionais também. E o inciso 12, que trata sobre a
promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de restrito respeito à dignidade da pessoa humana, bem como programas de fortalecimento da parentalidade positiva, da educação sem castigos físicos, de ações de prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a criança e adolescente. O inciso 13. O destaque nos currículos escolares de todos os níveis de ensino dos conteúdos relativos à prevenção, à identificação e à resposta de violência doméstica e familiar. Então, assim, para quem trabalha com essa matéria, né, com infância e juventude, a gente vê tantas coisas que poderiam ser evitadas, que por uma falta, muitas vezes, de informação, não é evitado. Recentemente, eu tive na comarca que eu também atuo, que é a comarca de Silves, e eu fiz uma reunião com o Conselho Tutelar de lá, e foi muito produtivo, porque, assim, eram tantas dúvidas, né? Então, muitas vezes, há muita boa vontade das pessoas, mas, inclusive, o acesso à informação é difícil. E essa lei, né, que foi a 14.344, que ela trata muito dessa questão da violência, tanto na educação familiar, quanto também dentro das instituições, né? A gente vê aí cotidianamente notícias sobre violência em escola, violências em instituições de acolhimento, violências em instituições de cumprimento de medidas socioeducativas, né? Então, essa lei, ela tem por objetivo principal não só prevenir por meio dessas ações, como também de coibir a prática desse tipo de violência contra a criança e o adolescente. Também houve alteração do artigo 70b, que trata das entidades, as entidades, né, público e privada, que atuem na área de saúde e de educação, dentre outras, né, devem contar em seus quadros com pessoas capacitadas a reconhecer e a comunicar ao Conselho Tutelar suspeitas ou casos de crimes praticados contra a criança e adolescente. Então, mais uma vez aqui a importância do conhecimento, né? Então, às vezes, a pessoa ali, quando é uma violência evidente, você olha e você vê, tudo bem, mas existem formas de violência, dentre elas as violências psicológicas, por exemplo, que só uma pessoa treinada, bem treinada, é capaz de identificar, é capaz de perceber aquela criança extremamente ansiosa, a criança que tem um medo absurdo dos pais, dos tutores, dos professores, enfim. Então, é necessária a capacitação e novamente, essa lei vem para tentar também prevenir, né? Não adianta só a gente reprimir, a gente tem que prevenir também o acontecimento desses infortúnios. Também houve alteração no artigo 136. E aqui, como eu já tinha dito para vocês inicialmente, se tem um artigo que eu com certeza não iria para a prova sem ler, é o artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê as atribuições do Conselho Tutelar. Então, todos aqueles artigos que falam sobre o Conselho Tutelar são importantes. Mas o 136, ele é, assim, para mim, um dos mais importantes. Então, foco nesse artigo aqui, que tem uma grande chance de cair. Pode ser que não caia, mas tem grande chance de cair. O artigo 136, e aí, esses incisos aí é que eu acho que tem mais chance ainda. Então, o 136, ele houve a inclusão de diversos incisos, tá? Eu vou ler aqui para vocês só aqueles incisos que a Lei 13.046 incluiu, tá certo? Perdão, a Lei 14.344 incluiu. A lei mencionada, ela incluiu o inciso 13, que diz: adotar
na esfera de sua competência, ações articuladas e efetivas, direcionadas à identificação da agressão, à agilidade no atendimento da criança e do adolescente vítima de violência familiar, doméstica e familiar e a responsabilização do seu agressor. O 14. Atender criança e adolescente vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar ou submetida a tratamento cruel ou degradante ou a formas violentas de educação, correção e disciplina a seus familiares e a testemunhas, de forma a promover orientação e aconselhamento acerca de seus direitos e dos encaminhamentos necessários. Inciso 15. Representar a autoridade judicial ou policial para requerer o afastamento do agressor do lar, do domicílio ou no local de convivência com a vítima nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. Então, vocês vão ver mais na frente, quando a gente estiver vendo as questões da prova no Rio Grande do Sul, salvo engano, uma questão similar a essa caiu na prova do Rio Grande do Sul. Se não foi na do Rio Grande do Sul, foi na de Santa Catarina. Mas a FCC, em suas últimas provas, cobrou algo muito parecido com o que está previsto nesse inciso. 16. Representar a autoridade judicial para requerer a concessão de medida protetiva de urgência à criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar, bem como a revisão daquelas já concedidas. Por coincidência, hoje, um conselheiro tutelar da cidade de Silves mandou uma mensagem para mim, justamente querendo saber se ele poderia pedir para prorrogar uma medida protetiva que tinha perdido a vigência. Na época, o juiz considerava que deveria ter um prazo fixo antes da orientação jurisprudencial, e ele veio me perguntar se ele poderia, ele mesmo, pedir para que seja prorrogada a medida protetiva. Né? E aí, papel de educação e direitos, expliquei para ele sobre a possibilidade e, obviamente, disponibilizei a Defensoria Pública também para atender os avós dessas crianças, né, que estavam querendo a prorrogação da medida protetiva que tinha sido, anteriormente, teria sido deferida para essas crianças. Inciso 17. Representar ao Ministério Público para requerer a propositura de ação cautelar de antecipação de produção de prova nas causas que envolvam violência contra a criança e o adolescente. Na reunião que eu mencionei para vocês anteriormente, que eu fiz com o Conselho Tutelar, o principal objetivo dessa reunião era tratar justamente da ação cautelar de antecipação de produção de provas. Por quê? Porque os conselheiros, eles, via de regra, se viam coagidos a disponibilizar à autoridade policial e a outras pessoas os seus relatórios, né? E também eles eram constrangidos a fazerem perguntas que não estavam ali dentro do escopo de proteção, que não tinham relação com o escopo de proteção, né? Então, muitas vezes, queriam que os conselheiros tutelares descobrissem quem era o autor do crime, então fizessem perguntas inconvenientes e que acabavam atrapalhando que aquela vítima tivesse um atendimento adequado, porque o foco, né, do trabalho do Conselho Tutelar não é descobrir quem praticou o crime. O foco do Conselho Tutelar é estruturar a rede de proteção e ser também, né, uma instituição de proteção da criança e do adolescente, e não ficar tentando ali forçar a criança a dizer quem foi o pai, quem foi a mãe, até porque a maioria deles não passa por um treinamento adequado para isso, né? Então, a principal questão dessa reunião que a gente teve foi justamente pedir para que fosse feito um treinamento, o pessoal do Ministério Público, da Polícia Civil e todos os integrantes do sistema de justiça, para que não fosse
não fosse utilizado o conselho tutelar para fazer esse tipo de investigação, né? Inciso 18. Tomar providências cabíveis na espera de sua competência ao receber comunicação da ocorrência de ação ou omissão praticada em local público ou privado que constitua violência doméstica e familiar contra a criança e adolescentes. 19. Receber e encaminhar, quando for o caso, as informações reveladas por notificantes ou denunciantes relativos à prática de violência ou uso de tratamento cruel ou degradante ou de formas violentas de educação, correção e disciplina contra a criança e o adolescente. E 20. Representar a autoridade judicial ou ao Ministério Público para requerer a concessão de medidas cautelares direta ou indiretamente relacionadas à eficácia da proteção de noticiante ou denunciante de informações de crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. Sobre esses artigos, que são extremamente importantes, como eu falei para vocês, uma das coisas mais importantes é sempre você saber o que o Conselho Tutelar pode e o que ele não pode fazer e para quem ele pode fazer. Então, o que é a pegadinha que normalmente a banca usa? Por exemplo, no 10, no inciso 20, diz assim, representar a autoridade judicial ou ao Ministério Público. E aí a banca vai incluir aqui a autoridade policial. Então, vocês, no momento que forem estudar esse artigo, que é importantíssimo, se atentem muito a esses detalhes, a quem o Conselho Tutelar pode pedir, o que ele pode fazer sem pedir a ninguém. Então, isso é muito importante. Outro artigo que teve alteração em 2022 foi o artigo 157. Esse artigo houve a inclusão do parágrafo 3º e do parágrafo 4º. O artigo 157, ele fala basicamente da possibilidade da autoridade judicial decretar a suspensão do poder familiar, de forma liminar ou incidentalmente, até o julgamento definitivo da causa. E foi inserido os incisos 3, que fala: a concessão de liminar será preferencialmente precedida de entrevista da criança e do adolescente perante a equipe multidisciplinar e de oitiva da outra parte. Então, isso aqui é tão importante para a nossa prática, né? Então, principalmente em casos de violência doméstica contra a mulher, em que muitas vezes a criança vira meio para a prática da violência, né? Então, muitas vezes, às vezes eu falo no dia a dia, quem chega primeiro conta a sua história melhor, né? Então, o pai entra ali com a ação, vai no Conselho Tutelar, diz um monte de coisa, as pessoas vão lá, tomam a criança sem falar nada com ninguém, e aí aí passa-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí vão descobrir como era realmente a história, né? Então, o parágrafo 3º, ele vem tentar dar uma freada aí nessa concessão de liminar, que muitas vezes não é baseada em evidências concretas, né? Então, pelo menos que a criança e a outra parte sejam ouvidas antes da liminar ser concedida. O parágrafo 4º, se houver indícios de ato de violação de direitos da criança e do adolescente, o juiz comunicará o fato ao Ministério Público e encaminhará os documentos pertinentes para as ações que são de atribuição do Ministério Público, especialmente aí relacionadas, né, à decretação da suspensão e inclusive da perda do poder familiar.
também houve alteração no artigo 201, que é justamente o artigo que trata sobre as atribuições do Ministério Público, para inserir o inciso 13, que diz que cabe ao Ministério Público intervir quando não for parte nas causas cíveis e criminais decorrentes de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. Então, com toda certeza, na maioria dos casos, o Ministério Público atua nos processos criminais, mas aqui traz também essa atribuição para a esfera civil, nas ações civis. O Ministério Público, quando tiver, quando a ação for decorrente de violência doméstica e familiar contra a mulher, o Ministério Público também vai ter a competência aí. O artigo 326 foi o último artigo que teve uma alteração, né, no ano de 2022. E ele diz que aplicam-se aos crimes definidos nessa lei as normas da parte geral do Código Penal e, quanto ao processo, as pertinentes ao Código de Processo Penal. Foi inserido o inciso 2, que diz: nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, é vedada a aplicação de penas de cesta básica ou de outras prestações pecuniárias, bem como a substituição da pena que implique o pagamento isolado de multa. Então, assim, algo que a jurisprudência já trazia de forma muito contundente, principalmente com relação aos crimes de violência doméstica contra a mulher, e que agora consta expressamente aí no ECA com relação aos crimes praticados, os crimes de violência praticados contra a criança e o adolescente. Mais embaixo, eu trouxe alguns julgados que são muito importantes para vocês, né? De forma resumida. A maioria deles consta nos materiais do Dizer o Direito, tá? Então, já faço aqui a menção da minha fonte, né? Então, veio de material do Dizer o Direito, já tem aí uma selecionada, tá? E eu vou passar aqui para as questões diretamente da prova, tá? Eu tentei, nos julgados, deixar ali destacado o que eu acho mais relevante, o que eu acho que a banca pode utilizar, tá? Mas vocês fiquem à vontade para ler o texto todo, para ler todos os julgados que eu consegui selecionar nos materiais do Dizer o Direito, porque é bem importante. E aí agora eu vou tratar com vocês das questões da última prova que a FCC aplicou. Para elaborar esse material de vocês, e para decidir o que era que eu ia trazer aqui em tão pouco tempo, eu resolvi as questões das últimas provas da Fundação Carlos Chagas. Como a gente tem um tempo limitado, eu trouxe apenas as questões da última prova, que foi a prova do Rio Grande do Sul, que foi ainda esse ano. Tá? Então, aqui, vocês vão ver que muitas daquelas coisas que eu destaquei como importantes, eram importantes no meu tempo, 2018, quando eu estudei para concurso, eram importantes, e elas não mudaram muita coisa, elas continuam sendo importantes hoje, né? E com essas atualizações legislativas, essas coisas elas ganharam corpo novo. Então, está diferente, está de roupa nova, de cara nova, mas continua sendo as matérias que a gente ali sabe que no dia a dia são fundamentais para o dia a dia de um defensor público. A primeira questão da prova do Rio Grande do Sul foi a questão 27. E ela diz: de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, acerca do Instituto da Remissão. Então, a remissão do ECA é tão pequenininho, vale demais a pena vocês lerem, porque é muito pequenininho os artigos, né? E, veja só, aqui é um artigo pequeno, mas é muito rico. E quando vocês lerem o artigo, vocês vão entender, comparando com essa questão. Então, sobre o Instituto da Remissão, letra A.
iniciado o procedimento, a concessão da remissão judicial cumulada com a imposição de medida socioeducativa, importará a suspensão do processo, mas não a sua extinção, devendo-se aguardar o integral cumprimento da medida aplicada. Então, assim, por que está errada? Porque no decorrer do processo, né, pode ser, de fato, ofertada a remissão. No entanto, não há nenhuma proibição de que haja a extinção do processo, inclusive porque algumas medidas socioeducativas, elas têm um caráter de cumprimento instantâneo. Então, por exemplo, a medida socioeducativa de advertência, por exemplo, ela é instantânea. O menino está ali, é ofertada a remissão, é feita a advertência, o processo é arquivado, né? Então, ainda que haja acumulação de medida socioeducativa, não há nenhum impedimento à extinção do processo, ao arquivamento do processo. A letra B. A confissão da autoria do ato infracional pelo adolescente é indispensável para fins de concessão da remissão judicial pura e simples. Aqui é outra coisa que é muito característica, era característica na minha época, na época que eu fazia prova, das provas da Fundação Carlos Chagas. Eles pegam institutos que são muito conhecidos do nosso dia a dia, mas da área penal, e eles trazem para a área infracional, eles trazem para o Estatuto da Criança e do Adolescente ou para a Lei do SINASE. E aqui, quando eu li a questão, eu dei uma risadinha, porque, mais uma vez, foi isso que a Fundação Carlos Chagas fez. Não. Ela trouxe a questão da confissão do ANPP, do ANPP e colocou na remissão. E são institutos totalmente diversos. Então, a remissão, ela não é condicionada ao reconhecimento da autoria do fato, né? Embora alguns promotores, já vi promotora de justiça que não aceitava a remissão se o menino não confessasse. Mas não existe, nem no Estatuto da Criança e do Adolescente, nem muito menos nas regras de Beijing, que trata também sobre a remissão, nenhuma menção à necessidade de confissão. Então, está errada porque não é indispensável, muito pelo contrário, não é nem necessária, não é nem preciso que haja confissão. Letra C. A remissão judicial pode ser cumulada com medida socioeducativa de semi-liberdade, mas não de internação, não prevalecendo para fins de antecedentes infracionais. Então, errado porque não pode ser cumulada a remissão com nenhuma medida de privação de liberdade, ou seja, nenhuma das medidas que importem na restrição absoluta da liberdade pode ser cumulada com a remissão. Por quê? Pela gravidade, simplesmente pela gravidade da restrição da liberdade ali. Então, para restringir desta forma, né, em semi-liberdade ou internação, a liberdade de um adolescente, você tem que passar por um processo judicial que importa no reconhecimento de autoria e materialidade. Então, como a remissão, ela não tem ali todo o trânsito, né, ela não faz o caminho completo para reconhecer a autoria e materialidade, não é possível a acumulação de remissão com nenhuma medida que restringe absolutamente a liberdade, nem semi-liberdade, nem internação. Então, também está errada. Letra D. A remissão pré-processual pura e simples não prevalece para fins de antecedentes infracionais, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 5 anos. Também não está certo. Não existe prazo para que seja ofertada a remissão. Eu já trabalhei num local que um adolescente teve, assim, seguido, 3 remissões. No mesmo dia, o juiz marcou as audiências de apresentação, a gente fazia a apresentação, fazia a remissão. Apresentação, remissão. Apresentação, remissão, 3 no mesmo dia. Mas também já vi juiz dizer, não, ele está cumprindo uma remissão, não pode outra. Não existe, nem no Estatuto da Criança e do Adolescente, nem nas regras de Beijing, nenhum normativo que proíba que seja concedido mais de uma remissão, ou de que
o adolescente no cumprimento de uma remissão não pode receber outra. Não existe norma sobre isso. Então, não existe essa questão de prazo de 5 anos para nova concessão, não existe. Letra E. A remissão ministerial, cumulada com a imposição de qualquer medida socioeducativa, mesmo a advertência, necessita de homologação judicial. Correto. Se o Ministério Público ele quiser somente a extinção, ok. Mas sempre que ele cumular essa medida, ele tem que pedir a homologação do juiz. Questão 28. Sobre as normas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Letra A. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente a medida de matrícula. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente a medida de matrícula e frequência obrigatória em estabelecimentos de ensino fundamental. Essa daqui a gente já começa com a alternativa certa, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ela traz lá todas as medidas socioeducativas que o adolescente pode receber no caso da prática de ato infracional, do reconhecimento da prática de ato infracional. E como último inciso, tem lá que pode ser aplicada qualquer uma das medidas de proteção, salvo colocar em acolhimento. Então, pode aplicar todas as medidas socioeducativas e também as medidas de proteção. Então, o que é colocar o adolescente, matricular o adolescente? É justamente uma medida de proteção. Recentemente, na minha comarca, o Ministério Público tinha ofertado uma medida uma remissão cumulada com uma medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade. E o promotor que foi fazer a audiência, na qual a gente ia colher ali a aceitação do adolescente, eu achei interessantíssimo e assim, é uma pena que eu não estou conseguindo lembrar o nome desse promotor para elogiar. Mas ele, no momento, conversando com a mãe, com o adolescente, ele pediu ao juiz para mudar a proposta do Ministério Público para que, na verdade, fosse medida de proteção de frequência obrigatória em estabelecimento de ensino. Por quê? Porque era mais adequada ao caso. Porque a prestação de serviço à comunidade, naquele caso ali, ela era meramente punitiva. E aquele adolescente não era daquilo que ele estava precisando. Ele não estava precisando ser punido, ele estava precisando realmente de medida de proteção. E eu achei fantástico, infelizmente, não estou lembrando o nome do promotor de justiça, mas o juiz que homologou foi o Dr. João. E excelente, assim, achei o posicionamento brilhante, assim, e adequado, especialmente adequado. É tão difícil na infância a gente ver a sensibilidade para o tratamento adequado das necessidades dos adolescentes, e nesse caso foi fantástico. Foi exatamente esse caso aqui que caiu na questão. Então, às vezes a gente pensa, isso aqui nunca aconteceria. Quando você vira defensor, as coisas mais absurdas e as coisas mais diferentes acontecem. Então, tá aqui. Recente, não tem nenhum mês que eu passei por uma situação em que foi imposta a obrigatoriedade de frequência. Nesse caso, era ensino médio, não ensino fundamental, mas é a nossa resposta certa. A letra B diz, independentemente de decisão judicial a respeito, as entidades que desenvolvam programas de acolhimento familiar ou institucional podem impedir o contato dos pais com os filhos nos casos de acolhimento em razão de prática de castigos físicos. Então, assim, o castigo físico, ele pode levar a criança e o adolescente à instituição, a uma entidade, né, de programa de acolhimento. Mas sem a decisão judicial, o contato
dessa criança com os familiares não pode ser simplesmente obstado pela instituição. Ela pode, fundamentadamente, pelo magistrado, pelo juiz, mas pela instituição não. Isso porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem por principal objetivo manter a continuidade das famílias e não encerrar, romper vínculos, né? Então, se a criança ou adolescente não está numa situação de risco eminente, se o juiz não verificou ali que tem uma necessidade de proibir o contato entre aqueles familiares de forma supervisionada, a criança estando numa entidade de acolhimento, não pode o diretor da entidade simplesmente romper esses vínculos familiares e obstar esse contato entre os familiares. Então, não é independentemente de decisão judicial, precisa de uma decisão judicial para que a entidade de acolhimento possa proibir o contato entre os familiares e as crianças e adolescentes lá acolhidas. Letra C. São aplicáveis apenas às crianças e aos adolescentes até no máximo 18 anos de idade. Então, assim, via de regra, o ECA é de fato aplicado às crianças e aos adolescentes até 18 anos de idade. Porém, em alguns casos específicos, como, por exemplo, a possibilidade de internação até os 21 anos. Então, a gente tem no Estatuto da Criança e Adolescente algumas situações específicas em que o Estatuto continua a ser aplicado mesmo após a pessoa completar 18 anos. A mais comum da gente, o que eu lembro mais fácil é a questão aí da possibilidade da medida de internação após os 18 anos. Letra D. Adolescente de 16 anos de idade que pratica uma conduta considerada crime ou contravenção será responsabilizado nos termos do Estatuto e do adolescente, salvo se for emancipado. Então, a emancipação do adolescente ele não traz repercussão para efeito de reconhecimento da prática de crime, contravenção ou ato infracional. Então, independentemente da emancipação, o critério do Estatuto da Criança e do Adolescente é a idade, né? E não a capacidade civil, por exemplo. Então, teve menos de 18 anos, aplica-se o ECA e não o Código Penal e não a Lei de Contravenções Penais. Letra E. É a atribuição do Conselho Tutelar representar a autoridade judicial para requerer a concessão de medida protetiva de urgência à criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar, mas não a revisão daquelas já concedidas. Esse caso aqui é justamente aquele que eu falei para vocês que o conselheiro tutelar entrou hoje em contato comigo para perguntar se era possível que o Conselho Tutelar pedisse a revisão da medida protetiva. Uma vez que ela já tinha expirado, ele queria renovar ali. Então, a possibilidade do Conselho Tutelar, a alteração legislativa de 2024, muito importante. Aliás, 2022 ou 2023, não sei, mas a alteração legislativa que está aí no materialzinho de vocês, foi inserido mais recentemente, e está aí na prova, caiu na última prova do concurso da Defensoria do Rio Grande do Sul. Questão 29. Rosa, 15 anos de idade, é filha de Eva e de Adão. Mãe e filha residem em Porto Alegre, mas desconhecem o paradeiro de Adão, com o qual não mantém contato desde que a filha contava 4 anos de idade. Eva pretende viajar com a filha via terrestre para El Soberbio, cidade argentina, onde residem seus pais, a fim de comemorar o aniversário da avó e manter a convivência entre a avó e neta. A viagem será no período de férias escolares entre os avós e a neta. Nas férias escolares, com início no dia 21/7/2025 e retorno em 28/7/2025, para que Rosa possa realizar a viagem com sua mãe. A. Será necessária autorização extrajudicial, emitida pelo cartório do Juizado Regional da Infância e da
virtude a qual supre o consentimento paterno. Assim, a autorização extrajudicial não é emitida pelo juizado. A autorização extrajudicial, ela acontece ali quando o pai, ou a mãe, ele autoriza, ou os dois, né? Eles autorizam aquela criança a viajar. Existe procedimento e resolução do CNJ sobre isso, nos casos de tanto viagem nacional quanto de viagem internacional. E que hoje em dia você pode fazer até pela internet, né? Tem essa possibilidade de você fazer a autorização, inclusive pela internet. Mas essa autorização, ela não supre a falta de consentimento. Pelo contrário, ela é feita como forma de consentir. A letra B, não será necessário o conhecimento paterno nem autorização judicial, pois a viagem será via terrestre na companhia da mãe e para país que faz fronteira com o Brasil. Errado. É necessário o consentimento do pai. Letra C. Terá que contar 16 anos de idade para ver dispensada a autorização do pai para a viagem, pois será realizada via terrestre na companhia da mãe. Se ela tiver 16 anos, ela não precisa realmente da autorização do pai, né? Mas não é porque é por via terrestre e está na companhia da mãe, é porque não precisa de autorização, quando a autorização é só para os menores de 16 anos. Então, não é porque a viagem é via terrestre e é na companhia da mãe, é porque a autorização é só até os 16, é para menores de 16 anos. Letra D. Será necessário pedido de alvará judicial para que se autorize a viagem de Rosa na companhia da mãe para El Sorébio, suprindo o consentimento paterno para a viagem. Então, sempre que, por algum motivo, o consentimento, tanto na lei civil quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não for dado, né? Nesse caso aqui, ele pode ser negado ou não puder ser dado, como no caso aqui, ele sumiu, não tem como dar. Então, sempre que a lei falar que é necessário a autorização, em qualquer matéria, tá, gente? E você imagina assim, que não tem como aquele consentimento ser dado, ou a parte que tem que dar o consentimento, por algum motivo muito sem fundamento, negou. Sempre o judiciário pode suprir. Então, sempre a gente pode fazer esse pedido de suprimento dessa autorização. E é justamente o que acontece aqui. A autorização, nesse caso, ela não foi negada, mas ela não pode ser dada porque a pessoa está em local não identificado. Então, o juiz ele pode suprir e dar essa autorização. A letra E. Basta a autorização expressa dos avós paternos de Rosa, por documento com firma reconhecida para suprir o consentimento paterno. Então, assim, com relação à letra E, na ausência do pai, o poder familiar ele não é transferido, né? Então, a não ser que esses avós eles tenham a guarda dessa adolescente, né, que ela tem 15 anos, a não ser nesse caso, em que os avós paternos tenham a guarda, eles não têm autonomia para dar esse consentimento. Por quê? Porque na falta do pai, o poder familiar não é transferido para os avós, certo? Então, os avós eles não têm aqui possibilidade de suprir a falta da autorização do pai, dando esse consentimento, salvo nos casos em que os avós tenham a guarda daquela criança, né? Então, tenham a guarda, sejam tutores, aí sim, daquela criança ou daquele adolescente, aí sim eles podem, sim, conceder a autorização. Mas não sendo esse caso específico, não é possível os avós autorizarem.
Questão 30. Carlos, com 17 anos de idade, estava cumprindo medida socioeducativa de internação sem possibilidade de atividades externas. Envolveu-se numa briga na unidade de internação com outros adolescentes, e um deles foi morto. Por esse fato, Carlos foi condenado e recebeu nova medida de internação sem possibilidade de atividades externas. Quando essa nova decisão transitou em julgado, Carlos já estava cumprindo a medida anterior por 2 anos. Nesse caso, segundo a lei do SINASE, esse caso aqui, ele é bem interessante, né? Vou fazer uns breves comentários. Via de regra, porque isso cai também, pelo menos caía na minha época. Via de regra, a medida de internação, ela não proíbe o desempenho de atividades externas. Então, era uma questãozinha assim que sempre a banca gostava de cobrar. Porque saiu, o adolescente saiu sem autorização do juiz. Inclusive, já trabalhei no Amapá, quando eu trabalhava lá, toda vez que os adolescentes iam sair da unidade, eles levavam aquele monte de adolescente, o juiz fazia uma entrevista com o adolescente para poder autorizar o adolescente a sair. E não há previsão para que isso aconteça. Então, a regra é, o adolescente sai de acordo com o que a equipe técnica e o diretor do estabelecimento entendem que é conveniente. Então, é bom, é importante para o desenvolvimento do adolescente, então o adolescente vai sair. Agora, em casos específicos, e por isso que a questão traz aqui, sem possibilidade de atividades externas. Então, na decisão judicial que impôs a medida socioeducativa, já constava lá, não pode atividade externa, porque tem que vir previsto na decisão judicial. Então, a regra é que possa a atividade externa. E a exceção é justamente a impossibilidade, como era o caso aqui de Carlos, né? Que ele estava impossibilitado de praticar atividades externas. Então, só um comentário breve aqui sobre essa previsão de proibição de atividades externas, que o Estatuto, a lei do SINASE, na verdade, ela prevê que é a regra, né? A regra é a possibilidade de atividades externas. Tá. Então, voltando aqui à questão, fazer um parâmetro. Carlos tinha 17 anos. Estava cumprindo uma medida de internação, praticou um novo ato infracional. O outro ato infracional está aqui, certo? Posterior ao início do cumprimento da medida socioeducativa. Transitou em julgado. O que o juiz tem que fazer a partir daqui, com essa nova medida de internação? Então, vejam. Fato praticado após o início do cumprimento da medida socioeducativa, o que o juiz pode fazer? A letra A diz o seguinte: as medidas socioeducativas de internação impostas serão unificadas pela autoridade judiciária, que poderá determinar o reinício do cumprimento da medida de internação, mesmo que Carlos já tenha cumprido 2 anos da medida anterior. É a resposta correta. A lei do SINASE, ela diz de forma muito clara que é vedada à autoridade judiciária determinar o reinício do cumprimento da medida, tá? Então, você está cumprindo uma medida de internação, o juiz não pode, via de regra, mandar reiniciar o cumprimento, salvo quando o ato infracional foi praticado durante o cumprimento da medida. Então, assim, digamos, o adolescente está cumprindo um ato infracional. Chegou uma nova guia, mas por um fato que foi anterior. Ainda que o fato anterior seja muito mais grave, o juiz pode determinar o reinício do cumprimento? Não pode. Se o ato é anterior, independentemente de ser um ato infracional mais grave, ele não pode mais cumprir a medida socioeducativa de internação. Ele não pode reiniciar o cumprimento da medida socioeducativa de internação.
Então, eu já trabalhei num processo que o adolescente recebeu uma medida de internação por conta de um porte de arma. Uma espingarda, arma de caça, comum no interior do Amapá. Passou um tempo, ele progrediu para a Semi-Liberdade. Ele foi para a Semi-Liberdade, não é progrediu não, ele foi transferido para a Semi-Liberdade. E chegou uma nova guia de internação por um fato anterior àquele que ele já tinha cumprido de internação, por um crime de homicídio. O que foi que o juiz fez? Unificou as medidas e seguiu com a semi-liberdade. Por quê? Por fato anterior não pode ser determinado o reinício. Mas nesse caso aqui, como foi no curso do cumprimento da medida socioeducativa, o juiz pode sim determinar o reinício. A parte final do artigo traz justamente essa exceção. Letra B. A medida socioeducativa de internação será extinta pela autoridade judiciária, pois a unificação das medidas implicaria o juízo deixar de considerar o prazo máximo de cumprimento das medidas de internação, o que é vedado, né? Então, está errado. Não há extinção da medida anterior, há unificação das medidas e o juiz poderá determinar o reinício do cumprimento da medida. Poderá. Letra C. As medidas socioeducativas impostas serão unificadas pela autoridade judiciária e Carlos somente poderá permanecer em cumprimento de internação por mais um ano, considerando já ter cumprido 2 anos anteriormente e após terá de ser extinta a medida socioeducativa. Então, primeiro que não tem que ser extinta a medida socioeducativa. Por quê? Porque ele não após 3 anos ele pode ali ir para uma liberdade assistida, ele pode ter só uma transferência de medida, né? Segundo que ele não pode, não há essa limitação de só pode ficar mais um ano. Por quê? Justamente porque o juiz, como a prática do ato infracional foi durante o cumprimento, o juiz pode sim determinar o reinício do cumprimento da medida. Isso quer dizer que ele vai ficar os 3 anos? Não, porque não é obrigatório ficar os 3 anos, né? Pode ser que ele saia, mesmo com essa nova medida, ele saia 1 mês depois, certo? 6 meses depois, nem complete os 3 anos, né? Pode acontecer, se ele estiver aderindo aos programas, o PIA dele estiver implementado, tudo certinho, o juiz pode entender que mesmo ele tendo praticado o ato infracional durante o curso da execução, mesmo assim, ele pode progredir, né? Então, ele nem é obrigado a ficar 1 ano, né? Mas também não há essa limitação de que ele só vai poder ficar mais 1 ano e a medida vai ser extinta. Não, ele pode ficar mais porque o juiz pode determinar o reinício do cumprimento e ele também pode ser transferido para outra medida socioeducativa diversa. Letra D. A medida socioeducativa de internação anterior será absorvida pela nova medida de internação e considerando o fato de o ato infracional posterior ter sido praticado durante a execução, Carlos não terá mais direito à progressão de medida. Então, assim, como eu falei para vocês, é muito comum nas provas da FCC essa migração de institutos do direito penal, da execução penal, para os institutos da criança e do adolescente, justamente para trazer essa confusão, né? Vocês viram que eu falei progressão e depois me corrigi. O sistema, na lei do SINASE, o sistema não é progressivo. Então, você pode ter uma internação e o passo seguinte ser uma extinção. Você pode ter uma internação e o passo seguinte ser uma semi-liberdade, e o passo seguinte ser uma liberdade assistida. E você pode ter uma internação e o passo seguinte ser uma liberdade assistida, sem passar pela semi-liberdade. Né? Então, assim, o sistema na lei do SINASE, ele não é progressivo. E, por outro lado, a lei do SINASE prevê
que a reavaliação, ela pode ser a qualquer tempo, né? Então, essa avaliação, a reavaliação a qualquer tempo, ela permite tanto a extinção da medida, quanto a transferência para outro regime. Então, nesse caso aqui, não há que se falar em não ter mais direito à progressão de medida, não há que se falar em perder o direito de progressão de medida. Ele continua tendo direito a ser transferido para outra medida, assim como ele pode ter simplesmente a extinção da medida antes de ser transferido para outra espécie de medida socioeducativa. Letra E. As medidas socioeducativas impostas serão unificadas pela autoridade judiciária, sendo vedado determinar o reinício do cumprimento da medida de internação, pois ambas possuem a mesma natureza, implicando restrição da liberdade de cargos. Como eu falei para vocês, é justamente a exceção prevista no artigo 45. Né? Então, o artigo 45, ele traz justamente essa exceção, se eu salvo engano, parágrafo 2, de que é vedado, de fato, determinar o reinício do cumprimento, salvo quando o crime é praticado durante a execução da medida socioeducativa. Então, não há nenhum impedimento aí, por as duas medidas serem de restrição de liberdade, não há nenhum impedimento na unificação dessas medidas. É isso, gente. Eu espero que vocês aproveitem o material. Ele é muito importante, eu acho, assim, para esses dias que a gente está mais nervoso, sem saber o que vai fazer ali. Muita coisa para estudar, né? Mas eu acredito que são 8 questões, vale muito a pena estudar Estatuto da Criança e do Adolescente, Direito da Criança e do Adolescente. Vale muito a pena vocês estudarem. São 8 questões valiosas na prova de vocês, que fazem muita diferença. Eu acredito que muitas das questões vão estar por aqui, seja na jurisprudência, que eu trouxe do Dizer o Direito, seja também na legislação que eu apontei para vocês como mais importante. Eu espero que vocês tenham boa sorte, né? E que o curso de formação popular da Defensoria Pública sirva para vocês tanto aprenderem alguma coisa, quanto pegarem algumas dicas, quanto principalmente ficarem mais tranquilos e verem como é o cotidiano ali dos membros da instituição que vocês estão aí desejando fazer a prova, né? Então, desejo muito boa sorte e espero que eu desejo muita sorte para todos e espero que vocês façam uma boa prova.